Nikola Tesla foi um dos maiores gênios da história da ciência e da tecnologia. Ele foi um inventor, físico, engenheiro eletrotécnico, além de ter sido um dos pioneiros na pesquisa sobre corrente alternada. E ele tinha uma curiosa obsessão pelos números 3, 6 e 9. Vamos mergulhar em um tema integrante e fascinante que envolve a mente brilhante de um dos maiores inventores e cientistas de todos os tempos. Nikola Tesla é reconhecido mundialmente pelas suas inovações tecnológicas, que mudaram o mundo em que vivemos, mas poucos sabem sobre sua obsessão pelos números 3, 6 e 9, que, segundo Tesla, esses números são a chave para entender a natureza do universo. Como disse, Tesla tinha uma grande obsessão pelos números 3, 6 e 9. Segundo ele mesmo afirma, esses números continham a chave para a compreensão da natureza do universo. Para Tesla, tudo pode ser reduzido a esses números 3, 6 e 9. Ele acreditava que o número 3 representava a simplicidade, o número 6 representava a complexidade e o número 9 representava a perfeição. Além disso, Tesla afirmava que o número 3 era o fundamento da criação, o número 6 era o processo criativo em si e o número 9 era a finalização de todo o processo. Mas afinal de contas, por que Nikola Tesla era tão obcecado pelos números 3, 6 e 9? Para entender isso, precisamos entender um pouco sobre a personalidade e as crenças de Tesla. Tesla acreditava que tudo no universo era governado por padrões matemáticos e que esses padrões eram a chave para entender a natureza da realidade. Ele acreditava que esses padrões poderiam ser usados para desvendar todos os mistérios da física, da eletricidade e até mesmo da mente humana. Mas ao longo do tempo de sua vida, Tesla encontrou um problema. Muitos dos padrões que ele encontrou em seus estudos e experimentos tinham números que não faziam sentido para ele. Por exemplo, ele percebeu que muitas coisas na natureza pareciam seguir um padrão 2, 4, 8, 16 e assim por diante. Mas ele não conseguia encontrar uma explicação lógica para aquilo, para esses números. E foi aí que Tesla começou a acreditar e a estudar os números 3, 6 e 9 com mais atenção. Justamente porque ele percebeu que, ao contrário dos outros números, esses três tinham um padrão consistente em toda a natureza. Por exemplo, ele observou que muitas flores tinham 3 pétalas, 6 pétalas ou 9 pétalas. Ele também notou que muitos átomos e moléculas tinham esses números em sua estrutura. Tesla acreditava que os números 3, 6 e 9 eram a chave para desvendar os mistérios da natureza e da realidade. Ele acreditava que, se pudesse entender o significado desses números, ele seria capaz de criar novas tecnologias e inovações que mudariam o mundo. Porém, a obsessão de Tesla com esses números também o levou a alguns conflitos. Muitos dos seus contemporâneos não compartilhavam de sua crença na importância dos números 3, 6 e 9, e alguns até ridicularizavam suas teorias. Além disso, Tesla muitas vezes se afastava da realidade e se perdia em suas próprias ideias, o que o levou a problemas financeiros e emocionais ao longo de sua vida. Apesar desses desafios, Tesla continuou acreditando na importância dos números 3, 6 e 9 até o fim da sua vida. E mesmo após sua morte, suas teorias e invenções continuaram a inspirar muitas pessoas ao redor do mundo. Bom, nessa jornada pelo universo dos números, vamos descobrir como Tesla usou sua obsessão pelos números 3, 6 e 9 para criar algumas das invenções mais incríveis da história da humanidade. Bom, mas como exatamente Tesla chegou à conclusão desses números? Ele criou um modelo matemático conhecido como Mapa da Multiplicação de Tesla, que consiste em uma matriz de números que pode ser usada para multiplicar qualquer número por 3, 6 ou 9. Essa matriz é formada por 3 colunas e 3 linhas, com o número 1 ocupando a primeira posição. Os números seguintes são obtidos multiplicando o número anterior por 3, 6 ou 9, de acordo com a posição da matriz. Por exemplo, para obter o número 3, você multiplica 1 por 3, que ocupa a primeira posição da segunda coluna. Já para obter o número 6, você multiplica o número anterior, 3, por 2, que ocupa a segunda posição da terceira coluna. E para obter o número 9, você multiplica o número anterior, no caso 6, por 1, que ocupa a terceira posição da primeira coluna. Essa matriz pode ser usada para obter múltiplos de 3, 6 ou 9 em uma sequência infinita e é considerada por muitos como uma das maiores contribuições de Tesla para a matemática. Nikola Tesla ficou realmente obcecado pelos números 3, 6 e 9 e acreditava que eles continham a chave para a compreensão do universo. Para ele, como eu já disse, tudo no universo estava interconectado e seguia uma ordem matemática perfeita. Tesla dedicou muitos anos de sua vida tentando entender a importância desses números. Ele acreditava que o número 3 representava a vibração fundamental do universo,
O número 6, a vibração criativa, e o número 9, a vibração de conclusão. Além disso, Tesla desenvolveu uma teoria sobre a energia livre, que é a energia que existe no universo e pode ser acessada sem a necessidade de combustíveis fósseis ou outras fontes de energia limitadas. Ele acreditava que a energia livre poderia ser obtida através do uso desses números e da compreensão da ordem matemática do universo. No entanto, as ideias de Tesla sobre a energia livre e sua obsessão pelos números 3, 6 e 9 não foram bem recebidas na época. Ele enfrentou muita resistência dos poderosos interesses da indústria energética, que viam suas ideias como uma ameaça aos seus negócios. Apesar disso, Tesla continuou trabalhando em suas teorias até o fim de sua vida. Ele construiu uma torre de transmissão sem fio em Nova York e experimentou com ondas eletromagnéticas para transmitir energia elétrica sem fio através do ar. Embora infelizmente a torre nunca tenha sido concluída e sua teoria da energia livre nunca tenha sido totalmente comprovada, a influência de Tesla na ciência e na tecnologia é inegável. Hoje em dia, muitas pessoas ainda estudam e se inspiram nas teorias de Tesla, especialmente sua obsessão pelos números 3, 6 e 9. Acreditam-se que esses números tenham um significado simbólico profundo e possam ser usados para criar uma conexão com a energia do universo. Suas ideias revolucionárias e inovadoras não apenas desafiam as crenças convencionais, mas também abriram novos caminhos para a tecnologia moderna. A teoria dos números de Tesla é baseada em sua crença de que o universo é composto por energia, frequência e vibração, e que tudo no universo é matematicamente preciso e pode ser expresso por números. Por isso, Tesla acreditava que esses números eram a chave para a compreensão do universo e que, se as pessoas entendessem sua importância, poderiam desbloquear o potencial ilimitado da energia do universo. Segundo Tesla, o número 3 representa a estrutura básica do universo, já que toda a matéria é composta de átomos que consistem em elétrons, prótons e nêutrons. Essas partículas subatômicas estão em constante movimento, criando uma vibração ou frequência única. A soma dessas frequências é um múltiplo de 3. O número 6 representa o equilíbrio no universo. Tesla acreditava que tudo no universo busca equilíbrio e harmonia, e que o número 6 é a chave para alcançar esse equilíbrio. Ele também acreditava que o número 6 era importante na criação da vida, já que a replicação do DNA ocorre em 3 pares diferentes, que somam 6. Por fim, o número 9, o mais importante dos 3. Tesla acreditava que o número 9 era um número fundamental do universo e a chave para a compreensão da energia universal. Ele também afirmou que o universo era construído em torno do número 9 e que, se as pessoas soubessem a importância deste número, teriam a chave para entender e compreender todo o universo. Tesla passou anos e anos estudando e experimentando como esses números poderiam estar coligados com o universo. Ele também acreditava que, ao entender a matemática por trás do universo, as pessoas poderiam criar novas tecnologias e avanços que poderiam beneficiar toda a humanidade. Tesla afirmou, abre aspas, se você quiser encontrar o segredo do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Fecha aspas. Para Tesla, tudo é composto de átomos que vibram em uma frequência específica e que cada objeto emite uma vibração única. E para explicar essa teoria, Tesla usou o exemplo do seu famoso experimento com a ressonância. Ele descobriu que, ao aplicar uma pequena força em um objeto, era possível fazer com que ele vibrasse em uma frequência específica. Se essa frequência fosse a mesma do outro objeto, esse segundo objeto começaria a vibrar sem que fosse necessário aplicar força sobre ele. E Tesla acreditava que essa teoria podia ser aplicada em uma escala universal. Ele acreditava que, se descobrissem a frequência certa, seria possível causar grandes mudanças no mundo. Ele acreditava que poderia até mesmo criar uma forma de energia limpa e limitada. Para ele, a natureza opera em 3 ciclos diferentes: passado, presente e futuro, positivo, negativo e neutro, e assim por diante. Essas crenças foi o que foi levando Tesla pela sua obsessão pelos números 3, 6 e 9. Tesla aplicou essa teoria dos números 3, 6 e 9 em suas invenções. Seus experimentos e invenções foram frequentemente baseados nessas teorias numéricas. Por exemplo, seu transformador Tesla Coil, que é usado para gerar alta voltagem, é totalmente baseado em ciclos de energia que se repetem em múltiplos de 3. Embora muitos tenham criticado as teorias de Tesla, é interessante notar que algumas de suas ideias são realmente aplicadas na tecnologia moderna. Por exemplo, a comunicação sem fio é baseada em uma forma de transmissão de energia que Tesla estudou durante anos, há muito tempo atrás. Além disso, a ciência moderna está começando a entender a importância dos números na natureza. A geometria sagrada, por exemplo,
é uma forma de estudo que explora a relação entre formas geométricas e a natureza. Em resumo, Nikola Tesla acreditava que tudo no universo era baseado em energia, frequência e vibração, e que os números 3, 6 e 9 eram fundamentais para a compreensão do universo. Ele acreditava que esses números eram uma espécie de código universal que poderia desbloquear o segredo do universo, e que suas invenções eram frequentemente baseadas nessas teorias numéricas. É realmente fascinante esse universo de Nikola Tesla e seus estudos sobre os números 3, 6 e 9. Podemos afirmar que sua mente brilhante e criativa trouxe contribuições valiosas para a ciência e tecnologia, além de despertar curiosidade e reflexões sobre a natureza dos números e sua possível influência no mundo que nos cerca. Vale lembrar que sua crença na importância desses números não era apenas teórica, mas também prática. Tesla afirmava que a utilização desses números em determinadas frequências poderia resultar em avanços significativos em áreas como a transmissão de energia sem fio e a comunicação. De fato, muitas das inovações tecnológicas que Tesla desenvolveu foram baseadas em sua compreensão dos números 3, 6 e 9. Apesar de suas crenças serem consideradas por alguns como excentricidades, a paixão de Tesla pelos números e sua dedicação a estudá-lo incansavelmente são exemplos de como a mente humana pode ser fascinante e capaz de grandes descobertas e inovações. Por fim, é importante ressaltar que a mente de Nikola Tesla foi um exemplo vivo de como a dedicação, o comprometimento e a busca incessante pelo conhecimento podem transformar o mundo. Ele acreditava que a tecnologia poderia ser usada para o melhor da vida das pessoas e contribuir para um futuro mais justo e sustentável. E essa é a mensagem que podemos levar da história e do seu legado. Que possamos nos inspirar em sua sabedoria e usar o conhecimento em prol da humanidade, para criar um mundo melhor não só para nós, mas para todos.